Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Vou estar fazendo esse vídeo aqui hoje mais como uma dica, um resumo aí sobre fundação pública, certo? Então eu peguei aqui o inciso 19 do artigo 37, onde fala aqui sobre os entes aqui da administração indireta. Então, vamos ler aqui, ó. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e de fundação, cabendo a lei complementar, nesse último caso, definir as áreas de sua atuação. Então tá aqui, ó, somente por lei específica. Certo, pessoal? Somente por lei específica poderá ser criada autarquia. Então, autarquia será criada por lei específica. A autarquia será criada por lei específica. E autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação. Então, a empresa pública, esses três entes, empresa pública, sociedade de economia mista e fundação, não serão criadas por lei específica, mas sim terão que ser autorizadas a sua criação para assim elas serem criadas, certo? Então, é autorizada a sua criação e, após a autorização, elas têm que passar por um registro e esse registro vai dar a elas personalidades jurídicas, que no caso serão personalidades jurídicas de direito privadas. A autarquia é de direito público, é regime de direito público. A empresa pública, sociedade de economia mista e fundação são de direito privado. Então nós temos que ter atenção aqui no caso da fundação, porque há uma divisão doutrinária que entende que fundação pode ser tanto de direito público, tanto de direito privado. Então é isso que nós vamos ver aqui nessa aula aqui, certo? Então, fundação pública pode ser direito público ou direito privado. Empresa pública, sociedade de economia mista serão de direito privado. Lembrando que esses três entes aqui, mesmo que seja de direito privado, você costuma ver falando que é de um regime híbrido. Por quê? Terão que algumas coisas do regime de direito público, que no caso a autarquia tem regime de direito público. Por ser um direito público, ela tem ali prerrogativas, né, que são privilégios, mas também tem restrições, tem obrigações. Já as empresas públicas são direito privado, mas vai ter algumas coisas do regime de direito público, que são, uma delas são a licitação e concurso. Devem fazer concurso. Então, essas são coisas do direito público. Por isso a gente fala que é um regime híbrido, porque o regime predominante é direito privado, mas tem algumas coisas do direito público. Então, o foco aqui é fundação, que pode ser direito público ou de direito privado. E fala aqui, cabendo a lei complementar. Então, uma lei complementar, você tem que ter essa atenção, que em concurso costuma mudar. Você tem que ter atenção aqui, é lei complementar. Então, cabendo a lei complementar, nesse último caso, no caso da fundação, definir as áreas de sua atuação. Então, a lei complementar vai definir a área de atuação da fundação. Certo? Então, tá aqui, pessoal. Esse inciso 19, que é do artigo 37, ele está falando dos entes aqui da administração indireta, que são a autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública, onde a autarquia, a lei que cria. Então, como é a lei que cria, ela já ganha personalidade jurídica de direito público direto. Então, a empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública de direito privado, a lei autoriza a sua criação. Só que ela já não ganha personalidade jurídica de direito privado direto. Ela precisa passar por um registro. Após esse registro, ela ganha personalidade jurídica de direito privado, certo? E aqui eu coloquei esse asterisco na fundação pública porque ela pode ser tanto direito público, tanto direito privado. Se for direito público, ela não será autorizada por lei, mas sim criada por lei. Então tá aqui, ó. Nós podemos ter fundação pública, direito público e direito privado. Você tem que ter atenção, porque essa divisão doutrinária aí, então você tem que ver. Direito público a gente pode encontrar aí como fundações autárquicas ou autarquias fundacionais. Se você está fazendo a questão, já viu lá, fundações autárquicas ou autarquias fundacionais, você já sabe que é de direito público. Se é de direito público, ela dependerá de lei específica para ser criada e não autorizada, certo, pessoal? Então você tem que ter atenção. Se for de direito público, ela dependerá de lei específica para ser criada e não autorizada. Já direito privado,
ela dependerá de lei específica para ser autorizada. Então, direito público é criado por lei, é igual a autarquia. Nós podemos encontrar como fundações autárquicas ou autarquias fundacionais. Direito privado depende de autorização e ela já não ganha personalidade jurídica assim que autoriza. Somente após passar por esse registro, aí sim ela ganha personalidade jurídica de direito privado. E no inciso lá fala, cabendo a lei complementar definir a sua área de atuação. Então, fundação pública, a lei complementar que vai definir a sua área de atuação. Então, o STF ele entende que a distinção entre fundação pública e privadas decorre de forma como foram criadas, da opção legal pelo regime jurídico a que se submetem, da titularidade de poderes e também da natureza dos serviços por elas prestados. Então, fundação pública e direito público terá as mesmas regras e prerrogativas e restrições que tem uma autarquia. As de direito privado, elas não têm, nós falamos até que é o regime híbrido, porque ela vai ter algumas coisas do direito público, que no caso de licitação, de concurso público, só que elas não têm, ela tem as mesmas restrições, que no caso de licitação e concurso público, mas não tem as mesmas prerrogativas, certo, pessoal? As que têm as prerrogativas de uma autarquia é a de direito público, a de direito privado, a única coisa que tem é as mesmas restrições que é de licitações e concursos públicos. Já em relação aos recursos, vem do ente que criou, no caso da de direito público. Então, se a União criou uma fundação pública de direito público, os recursos vão vir do ente que criou. Já direito privado, os recursos não necessariamente vêm do ente que criou, vêm de terceiros. Então, quando fala assim, muitos se confundem por causa que a fundação pública ela é sem fins lucrativos, né? Só que isso não significa, pessoal, que não entra dinheiro lá. Nós temos lá no caso da FUNPRESP, que é uma fundação de previdência complementar para servidores públicos, e ela sobrevive ali do dinheiro dos pagamentos aí dos pagamentos previdenciários que entra aí, que é feita pelos servidores públicos. Então isso não significa que não entra dinheiro, entra dinheiro, só que elas são sem fins lucrativos e entra dinheiro também de terceiros, né? Então vamos ler aqui o que Carvalho Filho diz. Serão de direito público aquelas cujos recursos tiverem previsão própria no orçamento da pessoa federativa e que por isso mesmo sejam mantidas por tais verbas, ou seja, essas fundações públicas de direito público, elas são mantidas por essas verbas, que é no caso do ente que a criou. Sendo de direito privado, aquelas que sobrevivem basicamente com as rendas de serviços que prestem e com outras rendas e doações oriundas de terceiro. Então, ou seja, elas não sobrevivem com recurso do ente, mas sim com serviços que elas prestam e com outras rendas e doações oriundas de terceiros. Lembrando, sem fins lucrativos. Então é isso, pessoal. Você tem que ter essa atenção aí em relação às fundações aí, que elas podem ser tanto direito público, tanto direito privado. Então você tem que ter atenção no que a questão está falando, porque se for direito público, é criada por lei específica. Se for direito privado, é autorizada por lei, dependendo aí de um registro para aí ganhar personalidade jurídica de direito privado, certo? Então é isso. Farei mais algumas aulas aí curtas para estar ajudando aí as pessoas. Se você curtiu, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like aí para estar fortalecendo. Então, até a próxima.